Salve, salve, galera ligada no canal Filme JJ. Sejam todos bem-vindos. Essas revelações, temas polêmicos. Estou aqui com o mestre Robert. Mestre Robert, seja bem-vindo. Obrigado, Fê. Obrigado pela oportunidade. Agradecer aí a audiência e todos os ouvintes. E obrigado aí por estender aí essa porta aí para mim poder contar um pouco dessa história. É uma grande honra, uma grande satisfação. Hoje nós vamos estar fazendo algumas revelações aí que quase ninguém tem coragem de fazer, mas o mestre Robert, inclusive através de um documentário com comprovações científicas, né, mestre? Nós vamos estar aí comprovando aí a origem, como surgiu o jiu-jitsu brasileiro, quem realmente trouxe, em que parte, em que momento que ele cresceu, que ele explodiu, que ele ganhou o mundo, não é isso, mestre? Correto. Correto. Nós temos um projeto, e nosso projeto já tem quase 3 anos, de se contar a história do jiu-jitsu no Brasil, com um viés assim, um pouco mais acadêmico, um pouco mais imparcial, né, baseado em pesquisas sérias, não só assim, tradições orais, que é o que tem sido a história do jiu-jitsu até o momento, né? Tradição oral, que tem o seu valor em pesquisa histórica, tem o seu lugar também, mas assim ela é bem problemática porque a tradição oral ela tende a ser bem tendenciosa, porque o ser humano não é imparcial, né? Nós somos todos nós temos os nossos partidarismos, né? Vamos dizer assim. E a ideia do filme é justamente tentar eliminar esses partidarismos o máximo possível, né? Fazer aquela coisa assim, o filme mais honesto possível em relação a como o jiu-jitsu brasileiro se deu, né? Por que jiu-jitsu brasileiro? Essa é a grande pergunta, né? Por que não jiu-jitsu argentino, por exemplo? Ô, mestre, Então, antes de você entrar nessa, inclusive nós vamos falar do lançamento desse filme, mas antes de você entrar, eu quero que a galera conheça um pouco do Robert. Sensei Robert tem uma carreira de atleta aí extensa, é um dos capitões, é o capitão, junto com o Cavaca, da equipe Zenit, essa grande equipe, uma equipe maravilhosa. Então, antes de eu fazer a primeira pergunta para o Sensei, fala, inclusive o Sensei é historiador também, né? Fez faculdade de História, se eu não me engano. Além sim. dos título mundial e pancadaria de MMA, se apresenta para a galera, fala um pouco da Zenit, um pouco dessa sua liderança na equipe, né? E aí eu vou entrar com a primeira pergunta, que é uma pergunta bombástica, né? Como começa a história do jiu-jitsu? Essa vai ser a minha primeira pergunta para você, Sensei. Mas se apresenta para a galera. Bom, meu nome é Robert Drysdale, eu sou americano, eu fui criado no Brasil durante grande parte da minha vida, minha mãe é brasileira, embora eu tenha nascido nos Estados Unidos. Dei meus primeiros passos no jiu-jitsu em 97, numa academia de Morgante Jiu-Jitsu, no interior de São Paulo, cidade de Itu. A academia fechou, treinei ali uns 6 meses só, depois eu procurei a academia do Otávio de Almeida Júnior, na Quatro Tempos, em Itu também, né, onde treinei por volta de 1 ano, quase 1 ano. Terminei o 2º grau, vim para os Estados Unidos para fazer faculdade, acabei treinando jiu-jitsu na academia, uma filial da Nova União aqui nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, onde eu fundei a minha academia e depois comecei a treinar treinar maromba durante 2 anos com o Paulo Strecker. Depois comecei a treinar na Brasa, né? Recém-formada, era master na época, então. Fui campeão mundial roxa, marrom e preta, campeão brasileiro diversas vezes, campeão da DCC absoluto, e depois eu queria lutar MMA, lutei MMA também, ganhei o cinturão do Legacy, fui treinador de MMA, treinei 5 campeões do UFC, treinei, quer ver quem? O Vitor Belfort, treinei o Randy Couture, o Frank Mir, o Forrest Griffin, a Joana, o Vanderlei, treinei uma galera aí no esporte. E é isso. Aí, quando eu me aposentei das lutas, eu queria contar um pouco da história desse documentário, né? Contar um pouco dessa, assim, unir duas das minhas paixões, né? Eu sou formado em história, eu tenho um mestrado incompleto, né? Porque o mundo acadêmico é burocrático demais aí para mim, eu não tenho tempo para lidar com essa burocracia, mas eu gosto. Eu gosto de pesquisa, eu gosto de história. Então, o filme, de certa maneira, é a combinação de 3 paixões minhas, né? Documentários, história e jiu-jitsu, né? Eu consegui combinar tudo e produzir esse filme aí. Então, meio que caí de paraquedas nessa história, porque assim, tem gente que está pesquisando isso há muito mais tempo do que eu, né? Eu não tenho experiência em filme,
Eu não sou um doutor em história, né? Mas assim, eu conheço o rigor acadêmico, eu gosto muito. Eu acho assim, eu entendo muito a importância assim de se fazer uma pesquisa séria, né? Aquela coisa assim de não é até que se prove o contrário, não aquela coisa de que é até que se prove o contrário, né? As pessoas não entendem essas diferenças. Então isso é uma coisa muito importante, do rigor acadêmico, de não falar besteira, né? Assim, fora das nossas opiniões, que opiniões nós temos, mas tem coisas que não estão sujeitas à opinião. As pessoas precisam entender essas diferenças. Então, essa é basicamente a história aí de como eu cheguei aqui e o que eu estou fazendo hoje. Esse documentário tem ocupado os últimos 3 anos da minha vida aí, mas é um prazer enorme aí poder compartilhar um pouco da minha experiência e tentar recontar a história do jiu-jitsu de uma maneira mais imparcial e justa. Então tá bom, Sensei. Eu agradeço, tá? Agradeço esse tempo que nós vamos passar junto aí, a disponibilidade, e você é um dos primeiros aí a entrar na fila para poder assistir esse filme. Aonde começa a história do jiu-jitsu brasileiro? Quando começou essa história, primeiro do jiu-jitsu, para depois eu quero chegue no Brasil. Quando ele chegou no Brasil, mas quando começa a história do jiu-jitsu, até onde eu sei, se falava só jujutsu, mas passou a ser jiu-jitsu, até por ser uma fonologia. Se eu não tiver errado, você me corrige. Quando o ocidental ele traduz o kanji, né, porque ele traduz o som, né, o que ele ouve. Então o repórter, na verdade, ele é jiu-jitsu, né, jutsu. Eu não falo japonês, então posso estar pronunciando errado. Mas algum repórter aí que eu acho que, se não me engano, tem um nome. Esse cara tem um nome, tá? Não vou lembrar o nome dele agora, mas ele ouviu jiu-jitsu e pegou no Ocidente. Mais para frente, outras pessoas começaram a traduzir de maneira mais correta, né? Que é o Ju com o macron em cima do U, Jitsu, né? O Jutsu, que é o mais correto. Mas ali já era tarde demais. O termo Jiu-Jitsu já tinha pegado, já estava na moda no Ocidente, né? Não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Europa, principalmente. Então já era um termo em voga. Mas isso é uma confusão tremenda que o povo faz, porque a palavra jiu-jitsu no japonês pré-Meiji, né, antes da reformação do Japão, ela é um termo genérico, tá? A palavra jiu-jitsu. Você falar que fazia jiu-jitsu é como você falar que você pratica artes marciais. Ela diz algo a respeito do que você pratica, mas não diz muito, né? Uma diferença enorme entre capoeira e judô, por exemplo. Então, é um termo muito genérico. Mas, assim, a escola do Jigoro Kano, que é o fundador do judô, e ela era referida, né, como uma escola de jiu-jitsu, né, o Kano Jiu-Jitsu. E acontece que quando muitos japoneses saem do Japão, alguns filiados a Kodokan, outros não, eles continuam usando o termo jiu-jitsu, porque nessa época, né, no momento inicial, nem o Jigoro Kano usava judô. Então eles continuaram usando o termo jiu-jitsu. É mais ou menos o porquê de, no Brasil, né, tantos judocas estarem ensinando o judô Kodokan, mas que na época eles chamavam de jiu-jitsu. E quando existe esse divórcio do judô, né, Kodokan, com o jiu-jitsu brasileiro, que é uma variante, tá? É uma variação do judô Kodokan, não tem escapatória aí não, tá? E ali os brasileiros começam, insistem em usar o termo jiu-jitsu para se distanciar do termo judô Kodokan, que é um termo mais moderno na época, tá? O termo judô é um termo novo nesse período, no começo do século XX. E é daí que vem a confusão. Mas para responder a tua pergunta, a história do nosso jiu-jitsu ele começa com o judô. Então, para você entender a história do jiu-jitsu brasileiro, você tem que entender a origem do judô. E a origem do judô, o judô na verdade é um sincretismo entre diversos estilos, tá? Entre o sumo, a luta olímpica ocidental, né, o wrestling, a Tenjin Shinryu, dificuldade, Tenjin Shinryu, eu não falo japonês, tá? Perdão. Nem vou me arriscar a falar. São quatro escolas que influenciam o Jigoro Kano. Ele é muito influenciado por ideias ocidentais. Você tem que lembrar que em 1854 os portos japoneses eles são abertos para o Ocidente, à força, tá? Isso não é opcional. O Shogun ele praticamente não tem uma opção, né? O Comodoro Perry, ele aponta os canhões para Edo e fala: ou você abre ou nós vamos te bombardear. E nessa abertura existe um fluxo de influência ocidental muito grande no Japão no período. E é nesse Japão que Jigoro Kano cresce. Então Jigoro Kano é um homem que absorve muitas ideias ocidentais, valores de educação, de esporte, educação física, filosofia.
Então, o judô é uma tentativa, né, do Jigoro Kano de modernizar artes que são muito mais antigas que o judô, né, que são essas diversas escolas de jiu-jitsu, o sumo, por exemplo, é uma tentativa de modernizar para um público que já não é assim, um novo Japão, né? O Japão está mudando nesse período, ele está se modernizando. E o judô chega nesse momento. Então, a história do jiu-jitsu brasileiro, de certa forma, ela começa com essa abertura dos portos japoneses. Porque é desse fluxo de ideias ocidentais que o judô nasce, né? E o judô vai dar berço para o jiu-jitsu brasileiro mais para frente. Sim. É uma história interessante porque o judô nasceu do jiu-jitsu e dessas outras artes marciais, e depois o judô acabou abrindo caminho para o jiu-jitsu, né? Então tem o judô de Posen também. Eu já ouvi professores mais antigos dizer que o jiu-jitsu foi disfarçado de judô, que é um jiu-jitsu para gringo ver, como os japoneses não queriam abrir totalmente a cultura, como você falou, eles foram forçados a isso. Então, o Jigoro Kano também foi escolhido para que criasse um jiu-jitsu mais disfarçado, mais adequado à rapaziada daqui, né? Para que não mostrasse realmente o verdadeiro jiu-jitsu, aquilo que era praticado por eles. Então, fizeram um jiu-jitsu para gringo ver, né? Para o mundo ver, disfarçado com o nome de judô. Correto ou não? Não, mas é interessante essa história, tá? Eu recentemente consegui uma cópia do primeiro livro de regras da Federação de Guanabara de 67. E essa expressão que você usa para gringo ver, eles usam no livro da primeira Federação de Jiu-Jitsu brasileiro, que o judô era para inglês ver, quase a mesma expressão que você usa, né? Mas essa história começa nessa época, tá? Porque nós, os brasileiros, a família Gracie, o Hélio, o Carlos, tal, nós resgatamos o verdadeiro jiu-jitsu. Isso não é verdade, tá? Porque nem o Carlos, nem o Hélio, nem ninguém no Brasil teria a menor ideia do que era o jiu-jitsu antes do judô. Eles não saberiam de onde eles teriam aprendido isso. O Maeda não sabia. Aprendeu com o Maeda, não é verdade. O Maeda não sabia. O Maeda tem uma experiência no sumo. O Maeda tem uma experiência na Kodokan, extensiva na Kodokan. Ele tem uma breve experiência com o catch wrestling na Inglaterra, né, que é a luta livre inglesa. De onde que o Maeda teria aprendido o jiu-jitsu pré-Meiji? Então não tem nem pé nem cabeça essa história. Mas é uma coisa que foi repetida tantas vezes que serviu assim como uma ferramenta de marketing para o jiu-jitsu brasileiro se posicionar acima do judô. Nós temos as verdadeiras técnicas que foram escondidas, né, ocultadas pelo Jigoro Kano e tal. E quando você observa o jiu-jitsu brasileiro, até recentemente, tá? Eu diria até meados da década de 90, o jiu-jitsu brasileiro é um judô de chão, não tem como escapar disso. Eu concordo plenamente, até porque eu sou faixa preta de judô e sou faixa preta de jiu-jitsu. Então eu comecei o judô em 86. E de 86 para 2020, eu já mudei muita coisa do que eu ouvi. Você sabe que o judô existe uma burocracia muito grande para você poder pegar a faixa. São duas, uma confederação e uma federação. Cada estado tem uma federação e no Brasil é uma. E pronto. E aí, quando sai para fora disso, é a outra, que é a FIGE. Então, peraí, no judô, para você realmente se graduar, você tem que saber sobre ética, sobre filosofia, sobre a história, entendeu? Coisas que é difícil a gente ter uma cartilha no jiu-jitsu. E esse papo nosso aí chegou numa boa hora, porque a próxima pergunta que eu tenho para fazer para você, mestre, quando que chega? Quando que esse jiu-jitsu chega no Brasil? Através de quem? Realmente foi o Maeda que trouxe? Não foi o Maeda. O Carlos foi aluno realmente do Maeda? Não foi? Porque muita coisa se perde. Então, no judô, a gente tem, não que seja tudo verdade, mas a gente já tem tudo engessado. Entendeu? Então, para eu ir lá pegar minha faixa preta, eu tenho que estudar o que eles engessaram, o que eles escreveram. Para eu pegar o meu segundo grau, meu terceiro grau, estou pegando meu quarto grau na faixa preta de judô, então, peraí, eu tenho que estudar, eu tenho que ver tudo isso. Eu sei que há muito encontros e desencontros, entendeu? Mas essa é a história. Chegou no Brasil o jiu-jitsu, né, ou o judô disfarçado de jiu-jitsu, e através de quem chegou? Fala para a galera.
Já bem, Phil, tem uma história de que um japonês no século XIX, né, final do século XIX, teria sido contratado por Dom Pedro II para ensinar jiu-jitsu para as tropas imperiais. Tá? Eu acho muito legal. O nome dele é Takezawa Manji. Ele era um acrobata circense, vai. Nós fuçamos essa história para tentar encontrar uma fonte primária que confirmasse isso, e realmente existia um circo Takezawa Manji, mas nada que o ligasse a Dom Pedro II ou a prática de jiu-jitsu. Eu nunca encontrei. Se alguém encontrar, por favor, me manda. Então, mas tiramos essa parte da história, tá? O próximo que nós podemos confirmar, esse é fácil de verificar, é um homem chamado Sada Miyako. Ele chega no começo do século XX, eu vou dizer 1908, eu não me lembro ao certo, tá? E ele chega e olha, eu nunca tinha visto nada que o ligasse a Kodokan. Recentemente, tá, um pesquisador aí no Brasil me mostrou um documento, é o Elton Silva, né, que inclusive foi encontrado por um outro pesquisador chamado Gustavo, que mostra que o Sadamiako bem provavelmente foi um praticante da Kodokan, ou uma academia ligada, né, assim, tinha uma ligação tênue aí com a Kodokan. E nesse caso, então, o Sada Miyako teria sido o introdutor não só do judô, mas do jiu-jitsu, né? Do judô barra jiu-jitsu, que nessa época são termos interligados, tá? O judô só é uma palavra mais moderna para jiu-jitsu nesse período. E depois disso, em 1914, né, o Maeda chega que nós podemos verificar, tem uma história na internet que ele chega em Porto Alegre no dia 14 de novembro, tá? Essa história é a Ele mais conhecida. Essa mas história é a ainda é mais mito da divulgada. internet. Ele chega em São Paulo, nós sabemos disso, que ele chega em São Paulo em setembro, tá? Talvez em julho. Julho ou junho agora? Cara, minha memória é horrível. Mas porque tem um artigo de uma trupe de japoneses que está ensinando em São Paulo, mas como ela não fala Maeda por nome, talvez é possível que tenha sido outro grupo de japoneses, né? Mas bem provavelmente tenha sido Maeda. Mas no mínimo em setembro, tá? Maeda chega, ele faz sua turnê pelo Brasil e ele acaba por começar a dar aula em Belém do Pará em 1916. Tá? Ele está em Belém do Pará dando aulas. Em 1913, tem um brasileiro chamado Mário Aleixo ensinando jiu-jitsu no Brasil. Ou seja, um ano antes do Maeda chegar, já tinha um brasileiro dando aula de jiu-jitsu no Brasil. Né? Então, o Maeda não é pioneiro. Nem a família Gracie nesse caso. Mário Aleixo teria sido o primeiro brasileiro que nós podemos confirmar. O interessante do Mário Aleixo... Perdão, vai lá. Não, você tem alguns nomes, porque aí nós já podemos entrar assim na relevância, né? Qual a relevância do Maeda e quais são os verdadeiros nomes? Quem são os outros grandes mestres, né? Que ficaram esquecidos? Porque muito se fala em Maeda, muito se fala em Maeda, mas com certeza você como historiador e também esse filme vai ter outros mestres envolvidos. Pode já entrar nessa questão? Pode, claro. Não, assim, o Maeda, ele, na verdade, ele é importante porque ele é famoso. E como ele é famoso, todo mundo usa ele como referência. Assim, eu sou aluno do Maeda. O Carlos não foi o único a fazer essa ligação. O Donato Pires dos Reis fez a mesma. O Donato Pires dos Reis, que é um outro personagem muito importante no começo da história do jiu-jitsu no Brasil, ele alegava ser o único diplomado pelo Maeda no Brasil. Ele alegava ter um diploma. Agora, esse diploma existia. Agora, o que era o diploma, o que estava escrito no diploma, se realmente era do Conde Coma, essa é outra história. Mas eu tenho pelo menos um artigo de jornal em que o jornalista, né, o repórter, deixa claro que ele viu um diploma. Agora, do que era esse diploma é outra pergunta. Mas todo mundo queria uma ligação com o Maeda porque ele é famoso, ele dava muito credibilidade. Mas o Maeda, em termos de ensinar e lutar, no Brasil ele faz muito pouco. Né? Ele está quase aposentado no Brasil quando ele chega, ele já não quer mais lutar. Ele coloca os alunos dele para lutar no lugar dele, está mais envolvido com imigração japonesa e tal. Então o papel dele assim, ele é de certa maneira exagerado por motivos assim óbvios, né? Ele dava credibilidade para qualquer pessoa que fosse aluno dele. Mas em termos de assim de expansão do jiu-jitsu no Brasil, né, de ajudar a expandir o judô e o jiu-jitsu, ele faz muito pouco. Ele não é um dos personagens mais importantes nesse sentido. Mas como ele é a ponte entre a família Gracie e o jiu-jitsu, então ele se torna muito importante mais para frente porque ele é a ligação entre o jiu-jitsu brasileiro e a Kodokan. Ok. E quem, então,
nesse meio de campo aí, quem que inventou o jiu-jitsu brasileiro, Robert? Quem foi, na sua, na sua opinião, quem foi, e até mesmo mediante ao seu estudo, não só a sua opinião, mas o que você estudou, como que se surge, como surgiu a criação do BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu? Então, normalmente, quando nós fazemos esse tipo de pergunta, Phil, nós procuramos uma resposta simples, né? Porque é fácil. Né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Aquela coisa simplista. Né? E não é tão simples assim. Né? Essas respostas não têm... Essas perguntas não têm uma resposta direta. Eu acredito que o jiu-jitsu brasileiro ele é o resultado de uma série de eventos históricos que não tem nada a ver com luta e de uma série de personagens que tiveram que estar no lugar certo, na hora certa, para o que nós chamamos hoje de jiu-jitsu brasileiro poder existir. Eu sempre brinco que nós deveríamos chamar de judô brasileiro, porque é um termo muito mais apropriado do que o termo jiu-jitsu. Eu acho a palavra jiu-jitsu muito mais bonita, né? Mas assim, o termo, né, judô seria mais correto. Mas, de qualquer maneira, assim, o jiu-jitsu brasileiro ele é o produto dessa abertura do Japão para o Ocidente, ele é a abertura da reformação Meiji, ele é produto da formação da Kodokan, ele é produto da guerra russo-japonesa, ele é produto da imigração japonesa para o Ocidente, ele é produto do ciclo da borracha na Amazônia no começo do século XX, ele é produto do Maeda, né? Como uma pessoa que deu credibilidade para tantas pessoas poderem ensinar, o Carlos, uma delas. É produto do Jacinto Ferro, que bem provavelmente foi o professor do Carlos. É produto, sim, da resistência, da teimosia, até eu diria, do Hélio Gracie, do Jorge Gracie, né? Produto do Geomori, foi assim foi a primeira tentativa aí do Carlos de se levantar na mídia aí como lutador, foi com o Geomori. Então, é uma série de fatores, uma série de personagens, uma série de eventos que fazem o jiu-jitsu brasileiro realidade. Então, não é uma resposta simples. Todas essas pessoas foram importantes, todos esses eventos foram igualmente importantes. Para a gente fechar com o Maeda. O Maeda, ele foi ou não foi professor do Carlos? Veja bem, eu sempre explico isso. Eu vou começar explicando de uma maneira diferente que eu tenho explicado no passado, que as pessoas às vezes não entendem. Se eu afirmar assim, não existem evidências de que o Carlos treinou com o Maeda, não é a mesma coisa de eu afirmar Carlos não treinou com o Maeda. Existe uma diferença, as pessoas me confundem. Né? Se eu falar não existe evidências do Papai Noel, não quer dizer que eu disse que o Papai Noel não existe. São coisas diferentes. Eu entendi. Mas tem que explicar isso para o público, porque eles entendem a mesma coisa. Então, quando eu falo que não existem evidências de que Carlos treinou com Maeda, nada, isso não é controverso, não existe. Tá? E quem falar que tem não entende de história. Tá? Realmente não tem nada direto. Existe, assim, o que nós chamamos de evidências circunstanciais, que não são tão pesadas, e que se eu fosse escrever uma tese de mestrado, doutorado, eles jamais, o meu guia, né, jamais me aceitaria, porque em pesquisa histórica você tem que ter algo concreto. Se você não tem esse algo concreto, você não pode fazer afirmação. É bem provável que o Carlos tenha treinado com Maeda, tá? Isso é minha opinião, a opinião de alguns historiadores também. Agora, minha opinião em pesquisa histórica não vale nada, e nem a de nenhum outro pesquisador, porque história não é escrita com opiniões. Eu posso dar minha opinião aqui como amigo, estou batendo um papo com você, eu acho muito provável que ele tenha treinado com Maeda. Agora, evidências concretas não existem. Por exemplo, existem evidências concretas de que Maeda ensinou o Jacinto Ferro, o Valdemar Lopes, o Rafael Gomes, o Guilherme Della Rocque, o Dr. Matheus Pereira. E existem evidências concretas de que Maeda deu aula para essas pessoas. Ligando Maeda a Carlos, não existe nada. A única coisa que nós temos liga o Carlos a Jacinto Ferro. Então, o que bem provavelmente tem acontecido, e para isso nós temos evidências, né, isso aí é uma coisa que eu posso afirmar assim, de maneira até categórica, é de que o Jacinto Ferro foi aluno do Maeda e o Jacinto Ferro ensinou o Carlos. Agora, o Carlos bem provavelmente teve uma experiência com o Maeda em algum momento, né, porque eles estavam na mesma cidade. O Jacinto é aluno do Maeda. Então, é óbvio que em algum momento, assim, deixa eu refrasear, não é óbvio, mas para mim é indicativo de que o Carlos em algum momento tenha conhecido o Maeda, fez uma aula ou outra com ele e tal,
Mas fica bem claro que o professor do Carlos, na realidade, o primeiro professor do Carlos no jiu-jitsu não foi o Maeda, foi o Jacinto Ferro. E isso eu posso afirmar de maneira muito mais categórica do que alguém vai afirmar que o Carlos foi aluno do Maeda, porque existem evidências que para mim chegar a essa conclusão. Tá? Enquanto a relação do Maeda com o Carlos direta, ela é especulativa. E a importância, Robert, dos irmãos Gracie nesse cenário todo? Não só dos irmãos, mas se você quiser entrar no mérito da família Gracie também. É importantíssimo. A família Gracie, não existe jiu-jitsu brasileiro sem a família Gracie. Para mim é óbvio. Né? A pergunta que eu sempre falo assim é: por que não tem jiu-jitsu peruano, jiu-jitsu argentino, jiu-jitsu francês? Haviam japoneses ensinando a arte que nós chamamos de judô / jiu-jitsu no mundo todo, não era só no Brasil. Mas é no Brasil que vai existir um estilo tão idiosincrático. Né? O que é o Brasil estilo... é o divisor de águas. A família Gracie é o divisor de águas. E, na verdade, assim, o papel deles é muito importante, mas por motivos diferentes do que aqueles que eles se dão. Tá? Assim, a família Gracie ela não cria nada. Isso é um mito. Eles não criam nada. Mas, assim, pode ter criado um detalhe, uma posição ou outra. Isso é normal. Todo mundo que treina está criando coisa toda hora. Agora, eles criaram um estilo diferente? Não. Eles criaram uma regra diferente que mais para frente vai se tornar uma outra arte. Na minha opinião, hoje é uma arte distinta, mas ainda muito ligada ao judô. Aí sim, eles tiveram um papel muito importante. Mas o principal papel da família Gracie é um papel muito mais importante que a criação, inclusive, tá? Porque a criação técnica, a revolução técnica, isso aí é produto do tempo e da prática. Qualquer um teria feito. Qualquer um que treine chão o suficiente vai chegar à conclusão de uma De La Riva, de uma guarda X. É questão de tempo. Tá? Então, mas a grande contribuição da família Gracie para o jiu-jitsu brasileiro foi que eles resistem à expansão do judô. Isso é muito mais importante, porque o judô ele é um rolo compressor no século XX. Ele está absorvendo tudo na sua frente. Todos os outros praticantes que não eram Kodokan, eles se tornam Kodokan porque é conveniente, financeiramente, a nível de prestígio e tal. E no Brasil existe um movimento de resistência. Nós não vamos... Até mesmo pelo judô se transformar em um esporte olímpico muito rápido, né? A partir da criação dele para as Olimpíadas, o Jigoro Kano, o professor Kano, conseguiu fazer algo inédito. Era um ser iluminado e à frente do tempo, né? Então, até mesmo por o pai, né? O pai sonhar que o filho pode estar nas Olimpíadas, ou é um esporte olímpico, né? E por ser um esporte olímpico, aí envolve muita coisa que um esporte que não é olímpico, mesmo que tenha, não vai demonstrar nunca isso na mídia, até chegar lá. O judô já chegou quebrando essas barreiras, entendeu? Me corrija se eu estiver errado. Né? Sem dúvidas, é isso mesmo. E o judô ele tem tanto prestígio com o governo, com a iniciativa privada, né, com o público, que até quem não era Kodokan queria ser Kodokan. Então, o jiu-jitsu eu posso fazer uma emenda. O judô ele abre muito mais portas, né, que o jiu-jitsu, mas isso está se transformando, porque o jiu-jitsu, através da luta, através da porrada, ganhou um campo enorme. Hoje aqui no Brasil, eu não sei como é que é aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, eu levo minha garotada, meus alunos, tanto para o campeonato de judô, os oficiais, aqui também para jiu-jitsu, e eu vejo tanto a evolução e o nível de atletas, a quantidade de atletas e a quantidade de campeonatos. Hoje os campeonatos de jiu-jitsu tem a mesma quantidade dos campeonatos de judô, até mais, vou falar para você mais, tem mais campeonato, mais atleta, né? Eu fiz algumas pesquisas minhas também, e envolve muito mais tecnologia, entendeu? A arbitragem evoluiu, os uniformes evoluíram, as categorias, as divisões, né? As premiações, não chega nem... Então, assim, o jiu-jitsu alcançou um campo, porque o judô disparadamente saiu na frente, entendeu? Até que eu falei, né? Por ser um esporte olímpico, e o mundo inteiro praticar, e o mundo inteiro... Cada lugar do mundo que eu já fui, é uma academia, tem uma academia de judô naquela cidade, naquele país, até mais, e hoje o jiu-jitsu está ali, cara. O jiu-jitsu está ali, nadando de braçada, de igual para igual.
E muita gente, né, muitos dirigentes do judô se preocupam com isso. Porque o judô perdeu muito campo, não só para o jiu-jitsu, mas também para outras artes marciais. Mas como nós estamos falando de duas artes gêmeas, irmãs, esse é o meu ponto de vista. Não, eu acho que o jiu-jitsu brasileiro realmente está nadando abraçadas. Eu tenho minhas dúvidas se ele passou o judô, tá? Uma vez eu ele tá ali, ó. Ele tá ali, Robert. Eu conversei com um faixa preta americano aqui, que foi da equipe olímpica americana, inclusive, chama Reddy Ferguson. E ele, quando eu comentei, ele deu risada. Ele falou, meu amigo, se você for em qualquer campeonato de judô em Paris, 7 mil atletas. Eu falei, pô, eu acredito, mas realmente, França é exceção à regra, né? Assim, o judô francês, o único lugar que talvez seja maior é o Japão. Fora do Japão, acho que a França e o Japão são os países mais importantes em relação ao número de praticantes de judô. Mas eu não sei quais seriam os números do judô internacional. Os números exatos eu não tenho, mas o Rafael Borges, filho de Sensei Odair Borges, ele também é um exímio estudioso, um exímio faixa preta, muito competente na área da história, né? Ele tem os números exatos e foi uma grande preocupação, né, que eu tive com ele esses dias aí. Nós fizemos até alguns breves comentários, né, trocamos algumas figurinhas e realmente tá bem problemático, né? O judô está perdendo muito campo, muito público, principalmente para o jiu-jitsu. Foi feita lá uma planilha, lá uma escala lá e, bom, o judô, ele aparece. Tem aí no meu canal, não vou falar besteira, mas enfim, era isso que eu queria dizer. Sabe o que é interessante? Eu comecei meu primeiro campeonato, meu primeiro seminário que da minha vida foi em 2004, 2005, foi na França. Né? E ninguém queria pagar pelo seminário, né? Porque está acostumado a treinar tudo de graça, né? Como assim pagar? Na França é tudo grátis, o governo subsidia tudo, né? Então, mas eles explicavam para mim a resistência que havia, até hoje existe na França, para se organizar um campeonato de jiu-jitsu brasileiro, porque a Federação do Judô é tão forte na França, ela é tão presente, ela é tão influente no governo, que os praticantes de jiu-jitsu não conseguem um alvará para organizar um campeonato, para você ter uma base. Mas olha que interessante, a influência do jiu-jitsu é tão grande hoje no mundo, o jiu-jitsu brasileiro de chão, que hoje na França eles fazem campeonatos de Neuazá. Sim. Olha que, não, eles tiveram que ceder sem admitir. Né? Inclusive, um dos últimos campeonatos Masters que teve na França era para eu ir, eu não fui, né? Teve a luta de Tatiuazá e depois teve também a luta de Neuazá com premiação para ambas. Então, você, na sua categoria, fazia a luta de Tatiuazá, que é a luta em pé, e depois também, no dia seguinte, era o campeonato só de Neuazá, de luta no chão. Então, você poderia ser campeão de judô em pé, e se perdesse, depois você poderia ser campeão de judô no chão. Entendeu? E eu achei fantástico. Se eu não me engano, a França foi o único país que realizou o campeonato mundial em pé e no chão. Entendeu? Eu falei, pô, por que eu não fui participar? Sabe o que acontece? Eles não querem admitir, né? Eles não aceitam o jiu-jitsu brasileiro, eles não querem perder o monopólio, né? Porque na França, a Federação de Judô tem um monopólio ali praticamente, entendeu? Eles são muito influentes. Tanto desculpe, porque senão eu vou esquecer, o mestre, Robert. Olha só, inclusive, muitas das regras que foram mudadas devido à influência da França, meu amigo. Kimono branco, kimono azul, entendeu? Pegada de perna, catada de perna. Hoje o judô ele está mais descaracterizado do que qualquer outra arte marcial. Existe isso no taekwondo, existe isso no karatê, mas devido à influência europeia, francesa, entendeu? Hoje o judoca no campeonato ele não pode catar mais a perna, ele não pode mais estourar a pegada desse jeito, ele não pode entrar um kataguruma, ele não pode fazer uma baiana que é o morotegari, ou double leg, single leg, kibisugaeshi, ele não pode. Aí o que acontece? O professor que quer ver o aluno campeão, ele não passa mais catada de perna para o aluno, entendeu? Ele não passa mais tantas coisas que são primordial, essencial e básica, porque quando eu entrei em 86, depois que eu aprendi a fazer o shirukemi, que é a queda de costa, o primeiro golpe que eu aprendi, que o professor me ensinou, foi o morotegari, entendeu? Pô, o que acontece? Você vai sair na mão com alguém. O cara entra na tua perna, você não sabe dar um sprawl.
você não sabe fazer uma defesa. Porque ninguém aplica isso no treino. Então, se você for só um lutador de judô, entendeu, cara? Um praticante de judô, você vai sofrer com isso. O professor ensina só ele derrubar, né? Fazer o ippon para ganhar a luta, entendeu? E esquece de ensinar o chão. Então, assim, não estou generalizando, tá, Robert? Não estou generalizando. Mas muitos professores hoje... Então, o judô está engessado, está descaracterizado e talvez por isso também está perdendo muito adepto. Porque era uma arte tão completa que hoje em dia, entendeu? Tá... Não é o primeiro judoca, a primeira pessoa com experiência no judô que me conta isso, né? Que a França ela tem uma influência tão grande no judô. Tem. Maior que o Japão, inclusive. Então, eles estão mandando... Maior que o Japão. E acho isso muito estranho, isso. Mas, realmente, a luta do judô ela ficou tão esportiva que eu digo isso assim, sem querer desrespeitar o judô claro. Jigoro, mas o Jigoro Kano e a Kodokan, eles cometem um erro fatal de eliminar assim, técnicas de solo. Eu não entendo isso. Eu não consigo encontrar uma justificativa coerente para você eliminar assim uma luta de chão mais extensiva, para você eliminar a chave de ombro, chave de pé, chave de mueca. Mas por que você faria isso? Ah, é segurança, meu amigo. Se você achar que é segurança, você não entende de luta. O que machuca em treino é queda, é transição. Machuca muito mais que finalização, cara. Finalização não machuca, é só bater. É a queda que não tem como. Dá para bater numa queda. Uma transição. Vai bater como? Não dá, tu machuca. Então, é um erro tático que custou o judô. Mas é justamente nesse. Olha que interessante, voltando para a história, é justamente esse erro tático que cria o espaço para o jiu-jitsu brasileiro existir. O jiu-jitsu brasileiro não teria tido espaço para ele existir não fosse esse erro tático do judô, de limitar o solo. Aonde que o jiu-jitsu Gracie, que o jiu-jitsu brasileiro teria existido? Em que espaço? Se o japonês tivesse dominado no chão também. Mas é porque eles foram deixando o chão de lado que o brasileiro se especializou. Então, a ponto dos judocas tomar um sacode da galera do jiu-jitsu-cá, entendeu? Então, o fulano parou de praticar enquanto o ciclano estava praticando. Então, enquanto o judô parou de praticar o chão, parou de praticar o kansetsu, que são as chaves, o jiu-jiteiro, que é o jiu-jitsu-cá, o cara estava ali, meu irmão. O cara estava ali, entendeu? Chave de joelho, chave de pé, e aqui, e ali, e rola, e inverte, e repõe a guarda, e raspa, e passa, enquanto que o judoca estava ali extraindo, extraindo não, retirando, extraindo, tirando isso, tirando aquilo, enquanto que o jiu-jitsu estava acrescentando, entendeu? Guarda de la riva, coisas que surgiram depois, birimbolo, guarda de lapela, on leg, coisa que é até difícil de eu falar hoje, porque não é da minha época, mas o meu aluno chega lá e fala, ô mestre, eu quero aprender uma chave on leg, uma raspagem on leg. Eu falo, cara, eu nem sei o que é isso aí on leg, vamos estudar, vamos ver. Entendeu? Vamos ver, vamos lá no mestre tudo para ver se eu encontro pra gente. É um outro aspecto assim, que nós não vamos tocar muito no filme, mas assim, é uma conclusão minha. Existe um impacto muito grande da cultura brasileira no jiu-jitsu brasileiro. Não só o repertório de técnicas que vão se distanciando com o tempo, tá? A prática, né? A prática vai se distanciando. Mas, assim, a cultura em qual o jiu-jitsu brasileiro é praticado e o judô é praticado são muito diferentes. O judô, o seu sistema engessado, né? E, realmente, assim, o judô, ele possui o sotogari que você ensina no Brasil, no Japão e na França, eles são idênticos, assim, de repente um detalhe, o outro diferente. Mas isso, de certa maneira, é bom porque o esporte fica muito organizado, né? O judô permanece coeso depois de mais de 100 anos de existência. Isso é impressionante. O jiu-jitsu brasileiro, por outro lado, tem essa característica do brasileiro, de ser desorganizado, jeitinho, sabe? Malandragem, arruma no final do último minuto ali, você dá. É uma característica do jiu-jitsu brasileiro, mas que não é negativa em todas as instâncias. Em algumas instâncias é muito ruim porque permanece muito desorganizado, com exceção da IBJJF, que assim que quase que salvou o esporte, na verdade, né? A Confederação Brasileira, ela salva o jiu-jitsu, vamos falar a verdade. Sim. Mas assim, permanece muito criativo, que é um aspecto do brasileiro. O brasileiro nem sabe disso porque ele é brasileiro e não para pensar nesse tipo de coisa. Mas eu já tive a oportunidade de viver muito tempo fora, viajei o mundo. Uma qualidade fascinante do brasileiro para mim é a habilidade, a criatividade.
é uma coisa muito arraigada na cultura brasileira, aquela coisa de se resolver o problema no último segundo e de alguma maneira criativa ele dá um jeitinho, resolve e no final dá certo. Eu acho que essa característica é gambiarra, de você improvisar, de você pensar de maneira rápida, de você esse aspecto da cultura brasileira da malandragem, tá? Que a nível político, econômico, social, eu sou muito crítico, mas na luta ajudou muito. Sim. Porque essa coisa de malandragem, vou te dar um exemplo. Eu dei aulas no Brasil. Eu nunca precisei ensinar para os meus faixas brancas que na luta ele tinha que ser malandro e enrolar para arrumar o kimono, fingir que estava tomando a chave de calcanhar quando não estava, tentar desclassificar o oponente, malandragem, fugir da área de luta para não tomar o ponto. Eu nunca fazia. Aqui nos Estados Unidos, como eu tento explicar isso, eles não entendem, cara. O cara vai entender isso aí com 5, 10 anos de competição, que ele vai entender a ser malandro na luta. Eles não entendem o conceito de fugir da área de luta para não tomar o ponto. Entendeu? Mas, assim, existem características do brasileiro que ajudaram muito na criatividade disso, que permanece, felizmente, permanece uma arte extremamente criativa. E é o que eu mais gosto do jiu-jitsu brasileiro é que se eu ensinar uma Della Riva para o meu aluno e o meu aluno faz diferente, eu não vou corrigi-lo. Eu vou falar assim, ó, funciona para você? Ele vai falar, funciona, professor. Então, manda bala. Porque o importante da arte não é você, o professor, forçar o aluno a ser uma cópia, um clone do professor, e nem o aluno copiar o professor. Eu acho que o mais bonito da arte marcial é a individualidade. E o jiu-jitsu brasileiro permanece muito idiosincrático nesse sentido, né? Assim, cada um tem o seu jogo e a sua maneira de lutar, e eu acho isso aí muito importante de se manter na arte. Voltando um pouco o filme e o documentário, só para a gente encerrar e também para a gente não ficar dando muito spoiler do que vai acontecer nesse documentário. E isso até encaixa no que nós estamos falando. Porque assim, na minha opinião, houve uma separação do judô e do jiu-jitsu. Hoje judô é judô, jiu-jitsu é jiu-jitsu, e houve totalmente essa separação. Há 20 anos atrás, eu ouvia o meu professor falar, eu tô há 34 anos envolvido. Eu entrei em 86, cara. O meu professor falava que o judô e o jiu-jitsu era a mesma coisa. Eu falo, professor, quero fazer aula de jiu-jitsu para quê? Entendeu? Hoje não, hoje houve uma separação. Eu não sei se você pode falar para mim se realmente houve essa separação, se o filme vai falar sobre isso, em que momento houve essa separação do judô e do jiu-jitsu? A grande dificuldade no filme, Phil, nós não sabemos o que fica e o que sai, porque é muita história para contar. E nós temos 90 minutos para contar mais de 100 anos de história. Então não é fácil, tá? Mas, assim, essa separação, ela é real. Ela é recente, tá? Na minha opinião. O teu professor não estava errado. 20 anos atrás ele falar que é a mesma coisa, ele estava um pouquinho errado, mas não muito errado, não, tá? Eu concordo. Então, porque, na verdade, assim, o jiu-jitsu brasileiro ele é um judô de chão, ele é o neoazá, não tem escapatória. Mas, como assim hoje eles são praticados de maneira tão diferente, em culturas completamente diferentes, eu prefiro chamar o jiu-jitsu brasileiro de uma arte distinta do judô, mas o judô é a matriz, não tem escapatória, tá? Mas eu identifico, na minha pesquisa limitada, na minha interpretação de historiador, de produtor desse documentário, eu identifico 3 momentos do divórcio do judô com o jiu-jitsu brasileiro, né? Poderiam se identificar mais, tá? Mas eu diria 3 principais. As 2 lutas do Hélio Gracie com o Yasuichi Ono em 35 e 36. Por que essas lutas são importantes? Elas são empates, né? Mas, assim, o Hélio e o Carlos brigando por uma regra que tivesse uma luta mais longa, sem ponto, com manga curta e tal. Por quê? Porque eles sabem que em pé eles não têm chance. O Hélio não tem chance contra o Ono. O Ono derruba o Hélio várias vezes. Mas o que é interessante dessa luta é que fica claro que os japoneses e a família Gracie, os irmãos Gracie, eles já não conseguem mais concordar na regra. Os judocas japoneses, o Ono querendo uma regra clássica ou internacional, que era usada no mundo todo na época. Não era o judô de hoje, assim, mas era um judô da década de 30. Tá? E o Carlos e o Hélio queriam uma regra em que eles tivessem uma chance maior de ganhar, com luta mais longa, sem tempo, né? Então a luta é um empate oficialmente, embora se pontos existissem, o Yasuichi Ono teria ganhado de lavada. E na segunda luta é a mesma coisa, mas você percebe que existe não tem mais o diálogo ali, eles não conseguem mais concordar. Tá? O segundo momento é a fundação
da Federação de Guanabara em 1967. Por que essa federação é importante? Porque ela dá um sistema de faixas para o jiu-jitsu, ela dá regulamentos, eventos, né? É uma federação. A federação, ela é cópia do que o judô fazia. Ela não é original assim na sua formatação. A regra que é um pouco diferente. Você já consegue ver o distanciamento oficial agora do judô com a fundação da Guanabara. Eles copiam o sistema de faixas, eles copiam as regulamentações, copiam os torneios, né? O uniforme permaneceu o mesmo, né? As faixas, assim, é tudo muito parecido com o judô, porém a regra é diferente. Então você consegue ver esse distanciamento da prática, né? Porque a regra é o que determina a prática. Ninguém vai treinar Morotegari no judô se Morotegari no judô é ilegal. Eu vou praticar aquilo que é permitido. Então você consegue ver um distanciamento técnico por causa do distanciamento da regra. E eu identifico um terceiro momento que para mim é no inglês a gente fala last nail in the coffin. É o último prego no caixão, né? Que é para encerrar o assunto. É a fundação da Confederação Brasileira em 94. Por que a fundação da Confederação Brasileira em 94 é importante? Porque ela vai dar um corpo de organização, de ordem, que não é, assim, ela é a Kodokan meio que atrasada, né? A Kodokan existe e depois o judô cresce. O jiu-jitsu brasileiro percorre o caminho oposto. Ele cresce, depois ele se organiza, né? É que nem aquele negócio que você esperava 50 clientes por dia e de repente tu tem 500. Aí tu tem que contratar garçom de última hora, como é que eu vou fazer? Tem que aumentar aqui, faz gambiarra, põe mesinha na rua, porque você não estava preparado para o crescimento. É verdade. A Confederação Brasileira ela chega no último round ali. Ali, o copo chegou ali. Se ela não chega, eu acho que não teria jiu-jitsu brasileiro hoje, teria aquela coisa provincial do Rio de Janeiro, ali de repente a família Gracie estaria praticando ainda, mas não seria esse fenômeno, né? É o UFC e a Confederação Brasileira, essas duas fundações, né? O UFC pelo Rorion e o Art Davie e a Confederação Brasileira pelo Carlinhos Gracie Jr., que na minha opinião, perfeito. Eu falo isso porque as pessoas discordam, mas para mim o Carlinhos ele é mais importante do que o Carlos Gracie para a história do jiu-jitsu. Eu concordo. O Carlinhos Gracie ele é mais relevante para a história do jiu-jitsu que o próprio pai. Ninguém vai concordar comigo, não tem problema, mas eu acredito que há 50 anos as pessoas assim como o Royce também, né, ganhando tudo e mostrando para o mundo a eficiência ali do jiu-jitsu, né? Então, nós temos alguns personagens aí que realmente devem honrar o mérito. Devemos honrar o mérito. E assim, Robert, um papo fantástico. Eu quero que você faça algumas considerações sobre o filme, como o documentário vai mostrar tudo isso, né? Porque, pelo que você me falou também, vão ter testemunhos, né, de professores, vão ter evidências e provas científicas, e eu estou, assim, muito ansioso para poder assistir esse filme, quando ele vai ser lançado, qual é o nome do filme. Você podia fazer essas considerações final e a gente marcar um outro bate-papo para a gente estar falando mais não sobre esse assunto, mas um papo mais descontraído. Vamos fazer o seguinte, o filme vai ser lançado até o final do nosso verão. Eu tô com uma nossa terceira corte, né, que não é o final, mas está muito próximo do final. Tá faltando música e tradução, tá? E o nosso fim ali, a gente tá com uma dificuldade, estava com dificuldade no começo do filme, né? O meio tá pronto e agora o final estamos com uma dificuldade de como é que nós vamos amarrar a história, né? Porque é muita história para contar em pouco tempo, então fica muito corrida a história. E eu acho que uma dificuldade que nós vamos ter vai ficar difícil agradar a todos. Eu acho que quem é historiador profissional vai ficar não tem história o suficiente. Quem é videógrafo, né? Assim, quem é da indústria de filme vai falar é muita história. Quem é iniciante vai falar é muito complexo. Quem é entendido vai falar que é muito simples. Então, a nossa tentativa foi de manter o filme mais ou menos assim, agradar o máximo possível e não ficar muito pesado em termos de informações históricas, não ficar muito leve, ficar muita coisa estética sem informação, né? Mas justamente tentar encontrar um equilíbrio em tudo isso. O filme se chama Closed Guard: The Origins of Jiu-Jitsu in Brazil, né? A tradução seria guarda fechada, as origens do jiu-jitsu no Brasil. E eu escolho o termo guarda fechada proposital, não só porque é uma posição clássica do jiu-jitsu brasileiro, não é inventada pelo brasileiro, importante, tá? O Hélio não inventou a guarda fechada. Mas, assim,
é a oposição, é o meio de campo, né, entre o judô e o jiu-jitsu brasileiro, é a guarda fechada. Porque como eles não conseguiam derrubar os judocas, eles faziam o quê? Fechavam a guarda. Travava ali no chão. Entendeu? Então é uma posição símbolo também da história, né? Que a história tem sido uma guarda fechada. A nossa história, ela é uma guarda fechada. Ninguém conseguiu abrir essa guarda. O que permitiu a abertura da guarda da história do jiu-jitsu é a digitalização dos arquivos da Biblioteca Nacional, que é o que deu início a essa renascença de pesquisa aí que tem hoje, né? Existe graças à digitalização. Outro evento importantíssimo para a história do jiu-jitsu, que não tem nada a ver com luta, é a digitalização dos arquivos da Biblioteca Nacional. Tá? Mas esses eventos, é isso tudo que vai criar o jiu-jitsu. Então, o nosso filme ele é o resultado de tudo isso. Né? Eu falo sempre que o nosso filme ele é privilegiado porque nós tivemos essa ideia num momento crucial. Né? Porque se nós esperássemos mais 10 anos, não haveriam grandes mestres para contar essa história, porque eles estão todos muito velhos. Para você ter uma base, nós perdemos 4 desde que o nosso time terminou, tá? A filmagem. Nós perdemos 4 deles. E se você fizesse esse documentário há 15 anos atrás, não teria pesquisa histórica o suficiente, porque a Biblioteca Nacional não havia digitalizado seus arquivos. Então, nós temos uma janela muito curta aí de 5, 10 anos para fazer esse filme. E, felizmente, nós estávamos no lugar certo, na hora certa. A gente conseguiu, né, colocar todas as peças no lugar aí para fazer esse filme uma realidade. Mas o filme vai ser lançado no nosso site, closeguardfilm.com. Vou deixar aqui na descrição Por favor. do canal. E é isso, pessoal. Estou lançando um livro também, que é a história do documentário, com algumas conclusões minhas, inclusive algumas conclusões que eu menciono aqui na entrevista. O livro se chama Abrindo a Guarda Fechada, né? O Opening Closed Guard, né? Que é a abertura assim, do que está acontecendo por trás do documentário para ele existir, além de material que não vai ser usado no filme porque não cabe. Então, todo o material que nós não usamos no filme vai ser lançado com o livro. Ele vai ser traduzido. Também uma segunda parte do filme, né? Quem sabe aparece mais material para que seja. Olha, o meu investidor, se ele gostar, ele vai querer fazer um segundo filme, eu tenho certeza. Dessa vez eu faria a história do MMA, que é um pouco mais assim, que ela é interligada à história do jiu-jitsu de certa maneira, mas seria a história do Vale Tudo no Brasil em formato de filme. Eu só não sei se eu quero o problema, cara, vou ser bem sincero com você, porque eu estou trabalhando muito com isso, eu não estou ganhando nada, então eu não sei se vale a pena, mas eu gosto, então de repente a gente faz alguma coisa, vamos ver. Legal. Robert, eu quero te agradecer, entendeu? Desculpa de ter tomado seu tempo aí, já estou na fila, já vou ficar com esse link aqui embaixo aqui do seu site, para assim que lançar o filme, o documentário, eu tá por dentro, porque eu não sou muito chegado a livro não, cara, não gosto. Diferente de você, historiador, eu não gosto, eu gosto de ver, não gosto de ler. Entendeu? A maioria do que eu aprendo vendo. Não é mas, eu leio por livre espontânea pressão, mas admiro quem gosta de ler. E assim, eu tô na fila. Então eu quero agradecer, quero te parabenizar, entendeu? Por esse trabalho maravilhoso. Não o conheço pessoalmente, mas quem sabe um dia ainda nós vamos ter a oportunidade de bater um papo, trocar uma ideia, trocar informação e vestir o kimono junto aí, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, por você ceder esse tempo aqui pelo canal e pelas preciosas informações que você nos passou aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Fê, obrigado à audiência, obrigado, Brasil, obrigado pelo apoio, pela oportunidade. Queria estender o convite aí para vocês, não só assistir o documentário, ler o livro, mas também, se alguém vier para Las Vegas um dia aí para o Mundial de Masters, dar um pulo na academia. A minha academia não tem politicagem, a jiu-jitsu para mim é uma grande família. Tá todo mundo bem-vindo e será muito bem tratado aí, tá mais que bem-vindo à minha academia, tá? Queria mandar um forte abraço pro Brasil aí. Eu sou meio que brasileiro, meio que americanizado, meio que sou um pouco de um pouco de outra, mas tenho um carinho muito grande pelo Brasil, amo esse país. E mandar um forte abraço aí pros amigos de Itu, toda a família. Valeu? Obrigado, meu querido. Aquele salve, salve, tamo junto. Obrigado.